Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça, um podcast que tem como propósito falar sobre a graça de Deus. Falar sobre a graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Por isso que você sempre tem alguém aqui diferente, falando sobre a graça de Deus e como foi a experiência, e qual o conhecimento. Então você está convidado a vir nessa jornada junto comigo. Bora! Através de nós, apesar de nós, muito além de nós, assim fará. E no episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial. Mas muito especial. Todo mundo que vem aqui é especial, mas hoje, pessoa muito especial, numa data muito especial, no dia que a gente está gravando aqui, é aniversário dessa pessoa. E essa pessoa que eu amo de paixão é a minha esposa, Gabriela Romboli. Seja bem-vinda, Gabriela! Obrigada, meu Mua. amor. Um beijo pra você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bem, muito bem. Muito obrigado por estar aqui, meu amor. Para quem não sabe, a Gabi já participa do Segunda de Graça de muitas formas e é quase explorada, alguns diriam. Só um Porque... pouquinho, Só um pouquinho, né? A Gabriela que fez o logo, a Gabi que faz as edições. Então, se no episódio você vê que fala, nossa, mas parece que tudo está favorecendo ela. É exatamente, é ela que vai manipular tudo. Não sei nem se vai pro ar isso que eu tô falando agora. Talvez haja alguns cortes aí no meio de algumas falas, mas tá tudo certo. É, certamente. Mas, amor, é uma alegria te receber aqui. Você que tem caminhado comigo na vida. E agora, nesse último projeto aí do podcast que a gente tá tocando, tem sido muito especial pra gente. É quase um filho nosso, né? Verdade? O logo que vocês veem aqui, ó, Segunda de Graça, foi desenvolvido pela Gabi. Ela manja das mídias, ela manja das redes, ela... Ah, você vai conhecer um pouco mais a Gabi se você não conhece. Chegou a oportunidade. Uma pessoa maravilhosa. Mas o papo não é minha esposa. Apesar de você ser uma Né? graça, o papo é a graça Graça de de Deus, graça de Deus. Então, daqui pra frente, quando eu falar Gabi, quando eu falar meu amor, você já sabe a quem eu estou me referindo. Gabi, Diga, meu bem. como nossa conversa aqui é sobre a graça de Deus, eu queria que você compartilhasse com a gente o seu entendimento, assim, de o que é a graça de Deus. Eu sempre peço para o convidado assim, olha, se você tivesse que explicar para alguém que não conhece, alguém chegou para você, não é da igreja, não é de Jesus, e falar, Gabi, mas o que é a graça de Deus? Por que caminho você iria para explicar para a pessoa o que é a graça de Deus? Olha, pensando nisso, né? Depois que a gente se torna mãe, a gente tem algumas perguntas que é feita assim no dia a dia, né? Que a gente tem que se precaver, se prevenir, né? E essa pergunta da graça, as crianças fizeram para mim, né? Eita, E aí, o que eu pude explicar de uma forma muito prática é a questão de que era um presente que a gente não merece, que a gente nunca poderia comprar, que a gente nunca poderia ter, e que Deus nos dá, né? Que a graça dele é um presente para nós. Então, bem resumidamente, né? Sem aprofundar teologicamente, a explicação que eu dei para nossos filhos é a explicação que eu daria para outra pessoa. não, mas isso é muito bom, porque às vezes a gente complica demais, né? Para tentar explicar as coisas de Deus, tentar explicar a graça de Deus. Talvez Sim, não tenham palavras que expliquem toda a sua profundidade. Mas, ao mesmo tempo, tem uma simplicidade que uma criança pode entender, né? sim, Nosso filho mais novo hoje tem 7 anos, então a gente responde de um jeito que ele pode entender, mas um adulto também entenderia. Talvez um adulto tenha mais perguntas, que é natural, mas a gente consegue explicar de uma forma fácil, né? sim. Eu só fico perguntando por que eles foram perguntar para você e não para mim. É, É, é né? uma questão de repente, ser mais próximo, mais prático, estar lá com a mãe na hora, né? Já vai lá e faz a pergunta. Tá, tudo bem. Bom, Sim. muito bem, gostei da explicação simples, mas que dá para entender o que é a graça.
Agora, como que a graça, ela te alcançou? Como que chegou na sua vida? Como que foi a sua experiência? Agora é uma coisa bem, bem sua mesmo. Como que Ó, aconteceu? então, a minha vida sempre como você já falou em alguns episódios do podcast, né? A gente já entra em crise por fato de ter sido sempre de uma família cristã, né? Então, Sempre de uma família cristã. então Seus pais já eram da igreja quando você nasceu. sim, meu pai é pastor na Assembleia de Deus, né? E meus pais, na época, quando eu nasci, eles eram. Meu pai era pastor e missionário, né? Então, eu cresci no meio cristão, mas filho de crente não é crentinho. Uhum. Então, por mais que a gente, de repente, nunca tenha se desviado, ou tenha como alguns dos testemunhos aqui que foram apresentados, algo grandioso, que impacte. Também a nossa vida, ela precisou um momento que a gente teve um encontro com Deus, né? Diferente dos nossos pais e diferente, de repente, uma pessoa que vivia de uma forma sem conhecer a Cristo e depois se converteu, né? Mas eu lembro quando eu tinha 12 anos, 11 anos, na verdade, né? Que eu era da Assembleia de Deus, né? O Haroldo provavelmente em algum Ó, momento aqui ele vai falar que eu era nossa, que penteca, absurdo. coisas comuns. Ela era uma assembleiete que o pessoal fala, né? Assembleiete. Era do círculo de oração dos adolescentes lá, das Das festividades. festividades. Mas quando eu tinha 11 anos, toda tarde do domingo tinha um encontro dos adolescentes, né? E aí no Certo. encontro desses adolescentes, eu entreguei minha vida para Jesus. E aí depois eu fui batizada, né? Mas eu entendo que foi um processo de conversão, porque eu passei, por mais que eu conhecesse a Cristo, né? De ver os meus pais com relacionamento com Deus e toda a nossa trajetória, né? De vida De de ministério, né? De ministério, de missionário. missionários, cada época num lugar diferente, então eu me mudei muito até a gente se firmar aqui em São Paulo. Mas mesmo nessa trajetória, eu acho que eu demorei, mesmo depois de batizada, né, a ter um relacionamento profundo mesmo com Cristo, né? De me encontrar realmente e falar assim, não, agora eu conheço Cristo, conheço a Deus, não de ouvir outras pessoas, mas de ter um relacionamento meu com Ele, né? Então, acho que foi lá na fase a gente já se conhecia já, 17, 18, Tá. 19 anos, né? Que foi nessa fase que eu falei assim, não, realmente eu entendo quem não é apenas legalismo, a igreja, não é apenas regras que eu tenho que seguir, que eu queria burlar, e aí eu, eu queria fugir. Olha a polêmica aí, viu? Ficou na Assembleia um tempão, mas só foi se converter de verdade na Batista. É isso que ela tá dizendo. Não, não é não, não é não. Não, olha o exemplo que ele. Ó, gente, vocês vão ver Isso nesse são as podcast narrativas, né? exemplos de narrativa. Como surge uma Uma narrativa, né? narrativa. Exatamente, é assim que surge uma narrativa. Então, por volta lá dos seus 11 anos, né? Que você fala que teve uma decisão, né? Sim, para o batismo, para conversão, né? E aí isso foi amadurecendo de alguma forma, né? Sim. E foi muito interessante. Depois a Gabi vai falar um pouco mais como a gente se conheceu. Mas quando ela chegou na Igreja Batista, da onde eu fazia parte, foi um marco, assim, foi muito interessante. Porque mesmo que ela falou aqui, né, que ela decidiu, mas também viveu um processo onde como se solidificou depois, né, vamos dizer assim. Uhum. Quando ela chegou lá na Batista, para você que tá me vendo aqui, ó, ela chegou vinda da Assembleia de Deus. E qual que era, até o momento, o comum acontecer? Era muito rígido a questão da doutrina, né? Então, se você veio de uma outra doutrina, você precisa se batizar de novo aqui. Para ser agora batista, né? Então, aí tinha um pastor lá que já estava há muitos anos, né? Ele era bem doutrinário, assim, né? Então, para ser batista, bem tradicional. E era militar, né? Você tinha Sim. que se batizar de novo.
E aí foi bem numa transição, ele estava começando a deixar o ministério, e aí foi falado para ela sobre isso, ela falou, não, não, batizar de novo não, me batizei uma vez só, É uma vez só. não vou me batizar de novo, e aí parecia que ia se criar uma situação, e a igreja aprovou, aceitou, e dali em diante começou a aceitar outros irmãos que vinham de outra denominação, desde que o batismo fosse por imersão, né? Que é Sim. mais ou menos a prática da Igreja Batista. Mas você comentou aí que por causa dos seus pais serem missionários, você morou em várias cidades, né? Aqui no Brasil você passou por onde? Olha, Quantas mudanças foram? até a gente casar, eu acredito que foram em torno de 20 mudanças. 20 mudanças, meu Deus. E É. aí, rodou o Brasil onde? Sim, ó, que eu lembro, né? Porque eu vim pra cá, pra São Paulo, eu tinha em torno de 10 anos. Aí nós viemos e ficamos, né? Pra cá. Mas eu morei em Curitiba, morei em Olinda, né? Inclusive meu irmão nasceu lá. Uhum. Moramos 2 vezes em São José dos Campos. Eu sou natural de São José dos Campos. Aí depois teve Campinas, que o pessoal morou também. É, a- de cabeça, assim, e fora as mudanças Dentro da dentro das cidade de São cidades. Paulo, Dentro da entendi. cidade. Aqui em São Paulo, eu morei na Lapa, aí morei em Pirituba, e aí nós casamos e também mudamos várias vezes. Então, gente, eu tenho É... uma questão, assim, com a questão de mudança. Agora eu só mudo se eu quero, assim, sabe? Eu penso muito, muito. Nossa, olha só, vê que foi isso que você se atraiu em mim. Ah, eu gosto de Ah, mudar de lugares e te tal. falar. Mudou de igreja. Mudou muita Sim ou coisa. não? Pois E é. tem uma história de que quando você nasceu, seus pais estavam para embarcar para missões? Como que foi Sim, sim. O isso? que que acontece? Minha mãe, ela não podia ter filhos, né? Hum, Então, nós somos em 4 irmãos e as minhas 2 irmãs mais velhas, elas são adotadas, certo. né? Porque a minha mãe, quando ela era pequena, ela tinha uns 4 anos, ela estourou a apendicite e ela teve que fazer Uhum, uma cirurgia. E aí, por conta dessa cirurgia, e ela era muito pequena, né? Deu complicações depois na parte dos ovários, útero. certo. Então, ela não podia ter filhos. Ok. E aí, por conta disso, ela adotou as minhas irmãs, né? E aí tava tudo bem, ela tinha entendido, né, que não poderia mais, tinha aceitado, né, essa questão apenas da adoção, que ela não poderia Uhum, ter filhos. E meus pais, eles eram missionários pela CLC. certo. A CLC eu acho que ela não existe mais hoje, ou pelo menos não no mesmo formato, né, mas Uhum, ela fazia um trabalho missionário através da literatura. Então ela ia nas cidades, montava assim, uma livraria, né? E se trabalhava divulgando a palavra de Deus através da literatura para que as pessoas se convertessem, né? uhum. E aí tinha um projeto para que meus pais fossem, agora eu não lembro se era Angola ou Moçambique, fazer um trabalho missionário lá pela CLC. E as minhas irmãs, elas iriam ficar no internato na Espanha, se eu não me engano, né? Na Europa, ali, Na em algum Europa, lugar. isso. E aí elas vão ficar. Porque na época tinha muita doença, guerra entre os povos, Guerra né? civil, Isso, né? Tá. exatamente. Então era perigoso ficar com criança. E aí meus pais eles iam pra lá e minhas irmãs iam ficar no internato na Europa. Só que quando eles estavam já com tudo organizado, já estavam vendendo os móveis e todo esse processo que acontece quando você aceita fazer ir para um campo missionário, que é fora de onde você tá, você não vai logo de cara, né? Você Tá. tem todo um preparo para você poder ir e depois um preparo para você se adaptar no lugar, aprender a língua. Então meus pais estavam passando por esse processo, né? E aí, durante esse processo, minha mãe fala que participou de um congresso da Assembleia de Deus. E aí o pastor, ele incentivou a pessoa a pediram em oração, né, por um milagre, por algo que tava o seu sonho, né, que Deus iria operar um milagre, enfim. E aí minha mãe falava que isso acendeu na cabeça dela, né, novamente, e aí ela orou para Deus pedindo para que
se fosse da vontade dele, ela pudesse ter esse sonho realizado, né? De ter uma De filha, ter, mas nisso na preparação para o campo missionário ali. exatamente. E aí, ela orou, mas ela não. Como a gente acontece com a gente, né? A gente ora e fala assim: Será, né? se acontecer, tudo bem, acho que não Uhum. vai acontecer, né? E aí eles continuando todo o processo, e minha mãe descobriu depois, ela não lembra agora a quantidade de tempo, mas foi um pouco tempo depois dessa oração dela, desse congresso, ela descobriu que estava grávida de mim. E aí teve que Cara, toda uma mudança, porque eles não poderiam, com ela grávida, viajar para o país com que eles iam, né? E tanto uhum, que aí depois eles esperaram eu nascer, e aí eles foram direcionados para Recife, entendi, para ir lá para Recife. Eu fui para Recife, bebezinha. Minha mãe fala entendi. que na viagem, né, hoje a gente tem a praticidade de viajar de avião, né? Eles viajaram de carro. De carro, com De você carro. recém-nascida Isso, praticamente. pequenininha. E aí minha mãe falava que tinha que me É, dar banho na pia do banheiro, misericórdia. porque era estrada e foram Isso aí vários eu não dias. sabia não, É, jovem. A surpresa pra mim também. vários dias, assim. E aí, nesse processo também da gestação da minha mãe, né? Não foi uma gestação muito fácil, porque, primeiro choque, minha mãe achou que estava com câncer. Nossa. Porque, como não podia ter filhos, né? Ah, é Ela verdade. orou, mas não colocou aquela fé. Alguma coisa mudou aqui No, dentro, mas não é um filho, não é um tipo, filho, eu tenho puxa certeza que vida. não é um filho. Então ela achou que estava com câncer, e aí ficou nessa tensão, né? Não é uma criança, mas algo tá E outra, acontecendo. imagina há 40 anos atrás, né? Sim, Tipo, exatamente. E aí quando fez o ultrassom, ela não acreditou, então teve mais alguns. gente, Só quando olha. ouviu o coração mesmo que acreditou. Mas aí, nesse processo da gestação da minha mãe, minhas irmãs pegaram rubéola. Ah, entendi. E a Suzy tinha em torno de uns 7 anos, mais ou menos. A gente tem diferença de 6, 7 anos, né? Tá. E aí ela pegou. A minha mãe não pegou rubéola, mas eu na barriga da minha mãe peguei. Nossa. E, e aí os médicos queriam que ela abortasse, porque eu poderia ter nascido deformada, cega, Misericórdia. com várias sequelas por conta da rubéola. E aí a minha mãe, inclusive, ela não teve a possibilidade de fazer ultrassom depois do primeiro trimestre, porque eles falavam que tinha que encerrar a gravidez. Ela estava tipo, Gente. com uns 4, 5 meses quando aconteceu. E ela falou, não, eu não vou fazer o aborto, não, eu Uhum. não vou. E aí eles não fizeram ultrassom, né? E foi acontecendo. E aí eu nasci, mas por conta de toda a situação, né? Toda a tensão, a doença, enfim, todas as coisas, eu acabei nascendo prematura, nasci com comecinho dos 8 meses, porque eu já Uhum. queria nascer com 6 meses, aí ela Eita. teve que ficar de repouso e tal. Mas os médicos, quando eu nasci, eles foram me examinar, porque poderia ter acontecido várias coisas, né? Desde natimorto a Sequelas, né? sequelas, questão de audição, de visão, de deformações no corpo, né? Pode acontecer várias coisas. E aí eles fizeram toda uma bateria de exames primeiro para depois me mostrar para minha mãe. Minha mãe conta que ficou desesperada contando quantos dedos eu tinha. Nossa, olha. Mas aí eu nasci com 8 meses, né? Então acho que um pouco do meu de ser um pouquinho mais acelerada, Hum, bem desde a barriga. Que isso, amor, acelerada? Jamais. Você Jamais. não vai me ver falar isso nesse podcast. Nesse podcast, né? É, Sei. mas a galera me conhece bem, né, gente? Mas olha que interessante. Claro que eu conheço a história da Gabi, mas tem algumas coisas que ela tá falando agora aí que se eu já ouvi, eu não lembrava. Alguns detalhes aí, É, né? Acho que a gente vai trazendo à memória, assim, quando tá falando também, né? sim, Pois bem, graças a Deus, meu amor, que Deus te guardou né? desde o ventre da sua É mãe. para estar aqui junto com você, ministério, nós dois. Pois é, meu bem, Deus tinha um plano, né? Exatamente. Agora é engraçado você citar isso aí da sua mãe, porque você falou, é muitas vezes igual a gente, e é no dia a dia, né? Então a gente tá orando por uma coisa. Aí acontece, fala, não acredito que é isso não.
Não deve ser não. Não pode ser. E ficou um tempão só quando ouviu o coração. Sim, Também, imagina, né? Uma vida inteira você acreditando que tá naquela condição de não poder ter filho. Aí agora que sua vida tá direcionando para um outro continente, para uma outra história, fica o testemunho aí, o alerta pra gente, né? A gente verdade. ora, Deus tá ouvindo Sim. e ele atende às vezes esse pedido, né? A gente tem que ficar atento. Pois bem, aí você nasceu, cresceu, desenvolveu e a pergunta é: e hoje você tem a prerrogativa, por ser o seu aniversário, de contar livremente a sua Ah, versão da história. não vai ter narrativa. Não, eu não sou de narrativas. Ah, Às vezes são sim, pontos de vistas diferentes. claro. Eu tenho a prova que eu não trouxe, mas eu tenho Ah, por escrito a nossa história, sim. escrita por você. Já já a gente fala da sua mania de escrever. Mas como que nós nos conhecemos, assim, né? Eu gosto de trazer sempre a ideia assim, como que a graça cruzou os nossos Nossos caminhos, né? caminhos. Como que hoje a gente olha no retrovisor e entende que a mão de Deus estava conduzindo, mas quando a gente se conheceu, foram decisões que a gente foi tomando, parecendo ser aleatórias, né? Mas enfim, como que nós nos conhecemos, Bom, irmã Gabriela? Margarela, vou contar, gente, a minha versão da história, tá? A minha versão da história é a versão fatídica, tá? O que aconteceu de Que verdade. absurdo! Gente, não esqueçam que é ela que faz os cortes, né? Então, eu já tô vencido antes mesmo de começar essa conversa. Pois é, meu amor. Mas, como eu falei, né? Meu pai é pastor na Assembleia de Deus e Ministério Belém. E aí a gente, quando meu pai decidiu não fazer mais o trabalho missionário com a CLC, ele trabalhou numa época na Luz e Vida. E por Luz conta e da Luz, Vida. Luz e Vida, nós chegamos a vir para São Paulo, Só rapidinho, Luz e Vida, Esmilinguido? Esmilinguido. Esmilinguido, muito bem. Inclusive, eu lembro, pequena, né, quando a gente morava em Curitiba, de ver o processo artístico da Márcia fazer o esmilinguido. Márcia foi quem criou? Isso. Nossa, E que legal. era aquele processo no papel mesmo. Hoje é De tudo desenho animado, você desenho diz? animado, de virar folha, Cara, que animar. legal. A gente foi os primeiros a receber a fita VHS do esmilinguido, da moda Olha, amarela. fita VHS, vai VHS. vendo, gente. Gente. Geração nova aí, ó. Cara, e olha que legal, a gente tinha aquela musiquinha da formiguinha, pega a folha e carrega, né? Sim. E a formiguinha que tinha na minha cabeça era o O esmilinguido, né? Era esmilinguido. sempre ele carregando. Foi uma febre na E aí época. depois virou uma turma. E tinha Sim. uma formiga gordinha. Eu falei, olha a representatividade. Sei que você tá rindo. Mas voltemos a Voltemos. Luz e Vida. Luz e Vida. Aí, por conta da Luz e Vida, desse projeto, né? Meus pais vieram para São Paulo e aí a gente decidiu não mudar mais, mesmo depois que meu pai saiu da Luz e Vida. A gente decidiu Certo. permanecer em São Paulo. Aí eles abriram a própria empresa deles, enfim. E aí, nesse processo de ficar aqui em São Paulo, teve um momento que nós mudamos para Pirituba e meu pai ele começou a pastorear uma igreja em Carapicuíba. Eu já Ok. estava já com os meus 16, 17 Por anos, aí. né? E nessa fase, aí eu já era uma adolescente, aí já começava a questionar outras coisas, né? Questionamentos. Sobre questão de usos e costumes da igreja, da forma com que eu entendia como cristã, da forma que a igreja agia. Então, já estava acontecendo alguns conflitos, né? Internos meus. E quando meu pai precisou deixar de trabalhar com a igreja que ele estava cuidando em Carapicuíba, a Assembleia de Deus, ele deixou lá o ministério e voltou a trabalhar no Belém, eu entendi que era uma oportunidade de eu conhecer outras igrejas e poder, de repente, encontrar um lugar com que eu me encaixasse melhor, né? Entendi. E aí, calhou de eu ir pra Igreja Batista para conhecer, porque eu morava perto da Vila Zate, né? Uhum. Era, acho que no máximo 15 minutos, nem isso, Era a pé. próximo, Era bem próximo. E um dia a gente passou de carro na frente da igreja, eu com a minha mãe, a gente
um dia qualquer, né? Fazendo outras coisas. Aí eu falei assim, um dia vou vir visitar. Uhum. Quando meu pai saiu lá da Carapicuíba, eu falei assim, Era a agora é a hora. brecha que o É a sistema brecha. queria, né? Exatamente. E aí eu cheguei num dia num culto, o pastor Mota ainda estava Pastor pregando. Mota. Ele não tinha ainda se aposentado. Uhum. E eu fui assistir o culto, enfim. E o Haroldo, O Haroldo, esse que vos este fala, Haroldo, com o... Era o Renato Cirilo? era o Cirilo, nosso amigo. O Renato. Eles foram me abordar no final do culto. E aí ele se apresentou como líder do Na dos primeira jovens. vez que você foi Na na primeira igreja. vez que eu fui. No final do culto, vocês foram me abordar, você falou que era líder dos jovens. E falou assim, foi muito simpático, né? Esse homem sorridente, ele sempre foi assim. Às vezes eu até tento não ser, Ah. mas... E aí, na época, ele pediu o meu telefone pra passar Assim? assim. Você E pediu... você deu o telefone assim de primeira? Sim, você falou que não ia falar narrativas. que Não, ia não, deixar não, eu como- isso foi... Você é uma entrevistada. Eu tô só te fazendo uma pergunta. Assim, Foi. da primeira vez que ele falou com você e pediu o seu telefone, ele, no caso eu, perdoa a Aham. esquizofrenia, você deu o telefone. Dei o telefone. Interessante. Vamos adiante. Então, o líder de jovens da Igreja Batista da Vila Zate pediu meu telefone para passar as informações das programações dos jovens adolescentes. Como diz aquele provérbio, né? O golpe tá aí. Continua. Aí, eu dei meu telefone de casa, porque na época, gente, vocês acreditam, a gente é mais velho que a internet. Nossa. A gente não tinha celular assim disponível, então era o telefone fixo de casa. E quem não tinha o telefone fixo, não sei se você vai lembrar disso, Era o orelhão. tinha um orelhão na rua. Nossa. Era o orelhão na rua. Então eu ligava pro orelhão. Sim. Alô, alô? Ô, tudo bem? Tudo. É o orelhão da rua tal? É. Você pode, por favor, chamar minha tia? Ela mora na casa número tal. Aí a pessoa, peraí. Colocava o orelhão em cima. Ah, fulano! Chamando lá no orelhão, lá, fulano de tal. A pessoa saía da... Gente, vocês têm noção do que é isso? Vocês acham que você passa humilhação hoje? Era isso, pra você conseguir ligar pra alguém que não tinha o telefone fixo em casa. E só pra fazer um parênteses pra fechar, meu pai falou que a primeira linha de telefone fixo que ele conseguiu comprar, que foi horrores assim de caro, ele virou a madrugada na fila, na época Telesp, né, aqui em Nossa, São da Paulo, Telesp. para conseguir comprar a primeira linha fixa, e foi um dos primeiros na família que tinha. Então eu lembro que tinha a tia da família da minha mãe, que a gente ligava, ó, chama aí na casa tal, e a pessoa ia chamada, que, obrigado, nem chegava. E da família do meu pai tinha gente que por muito tempo só a vizinha tinha telefone fixo. Então a gente ligava, deixava o recado com a vizinha, para a vizinha entregar para minha tia, para depois tentar algum tipo de contato. E foi essa história do telefone fixo que a Gabi entregou para mim a primeira vez que eu pedi, só para ressaltar. A primeira vez. Né, pro líder dos jovens, que pediu meu contato para passar a programação dos jovens, né? Aí eu dei o telefone fixo de casa, Tem, né? natural. E fui viver minha vida. Na semana que se passou depois do culto, o Haroldo me ligou na minha casa. Aí eu não tava em casa, porque eu trabalhava. Não lembro, acho que... Não tava trabalhando. Eu tava Talvez trabalhando na fábrica da Eu sua tava mãe. trabalhando na fábrica da minha mãe, não tava trabalhando Mas você não na estava na hora. Não tava lá. E aí eu acho que foi minha irmã que atendeu. E aí depois em casa, o pessoal ficou perguntando quem era o Haroldo, né? Quem era o Haroldo, porque meninos não ligavam pra mim em casa, não tinha ainda essas Porque eram questões. meninos, né? Ah. Homens agem de forma diferente. Ai, meu Deus, você promete. Não, foi só um comentário. Eu não tô mudando a Aham, narrativa. Agora eu tô aham. falando da minha atitude. Não posso falar nem da minha atitude? Não, pode. Eu tô ouvindo a pode. história, fazendo perguntas Haveremos corte. e algumas interlocuções do que diz respeito à minha pessoa. Ah, nenhum menino me ligou. Que eram meninos. Enfim. Então, aí depois eu comecei a frequentar, né? Eu em casa eu me tornei uma adolescente rebelde. E aí, 16 anos, estamos falando? 17? 17 anos. Começou a frequentar a Batista contra gosto do seu pai, né? Tipo, Gente, para vocês entenderem como que foi a gravidade da situação, pro meu pai era como se eu estivesse me desviando. Teve um dia que ele chorou
Porque a Sim. gente tava conversando no carro, ele falando, você tem certeza, filho, que é isso que você quer? Que quer ir pra Batista, que não sei o que, eles são mais frios. Eles são Nossa, e mais, aí, sogrão? Qual que é a eles são fita? mais frios. São mais E aí, frios. e eu falei, pai, eu tenho certeza, eu me encontrei, né? E ele começou a chorar, porque pra ele era como se eu estivesse me Como desviando. se Aí, estivesse indo pra uma presbiteriana. nossa, É, porque aí coitado é do muita presbiteriano. mudança, né? Imagina, eu acho que ele tinha pulado a ponte, tinha me deserdado. Mas aí eu comecei a participar, né, Frequentar, né, e frequentar lá tal. a Igreja Batista da Vila Zate e me envolver nas coisas lá na igreja, né? Mas a gente começou a ficar amigo. O Haroldo, Uhum. na época, ele namorava uma menina que, inclusive, é amiga nossa até hoje, Sim. né? A Valéria. Foi namorado dela há 4 anos? 3 anos? Não, 2 não. Acho que anos? foi uns 2 anos e meio. A gente foi Por aí. amigo 4 anos. A gente 4 começou, anos. e você namorou com ela 2 anos. E aí, gente, eu comecei a me envolver lá na igreja, né? E aí eu comecei a ser um pouquinho mais rebelde dentro de casa. Então, com 17 anos, eu furei a minha Olha. orelha escondida dos meus pais. Olha aí, gente. Vai anotando aí, ó. Ó a rebeldia. A rebeldia. E aí eu fui descobrindo que eu tinha autonomia para poder fazer outras coisas, né? E fui me descobrindo também, né? É, e você achando que o pai dela tava chorando de graça, né? Ei, pai sabe o filho que tem, velho. Pai sabe. Você vai ver onde que vai terminar essa história. Onde que falaram pra ela encontrar o moreno da vida dela. Já É. já vocês vão saber. Então tiveram muitos percalços, né? E aí no final das E contas. facu também, bem nessa época, né? Porque eu lembro Sim, que eu nesse fazia dia, cursinho. quando a gente falou do culto, vem no culto sábado, falou, não dá que eu faço cursinho cursinho. sábado o dia inteiro. É. Não era isso? Sim, eu Você fazia trabalhava na fábrica da sua mãe, Eu acho. trabalhava com a minha mãe, que minha mãe, na época, meus pais, como eu falei, né, da Uhum. trajetória deles, eles começaram a ter uma encardenadora de Bíblias, Bíblias, né? né? Então, eles trabalharam para CPAD, para Várias editoras, várias né? editoras, fazendo parte do processo da colocação da capa da Bíblia, essa capa de couro que o pessoal vê, né? Uhum. Então, é feito tudo normalmente manual. E aí, eu trabalhava com a minha mãe, né? E fazia cursinho aos sábados. Então, sábados, o dia depois desse inteiro. período que Sim. você teve esse, não sei se pode chamar assim, descolamento assim dos pais, de não estar na mesma igreja e tal, e foi pra igreja batista, e eles também são mais frios, né, como foi dito. E aí você acabou, foi bem nessa fase que você foi pra faculdade, Sim. e aí desandou Goiás. Exatamente. Eu vejo como a graça de Deus na minha vida, eu não ter ido para uma grande faculdade. Certo. É, Não querendo ser ofensivo à faculdade, né? não, Mas... não nesse sentido, mas o curso porque quando eu fui fazer o vestibular, eu cursei faculdade de moda. E aí o curso, as faculdades com que eu queria fazer, uma estava muito, muito cara, e outras duas ia cair o vestibular no mesmo dia. Então eu tive que optar por fazer. Uma era a Santa Marcelina e o outro era o Senai. Certo. A Santa Marcelina, ela ia muito mais para uma área de estilo, que o pessoal vê a parte do glamour, né? Pensar, quando fala assim, vou fazer faculdade de moda, pensa todo um glamour. E aí a faculdade de Santa Marcelina, ela tinha mais esse viés, né? E o Senai não, era uma parte muito mais administrativa. Então era pensando todo o processo de confecção, então uma parte mais empresarial e tal. E aí, por eu ter optado pelo Senai, eu fiz a faculdade à noite, só que eram pessoas muito mais adultas, maduras, Tá. eram empresários, eram donos de confecção, gerentes de confecção, então era um outro público, né? E aí tinham. Essas amigas da faculdade sua que eu lembro, não, E aí viu? a gente tinha poucas pessoas da minha idade, né? E não tinha, diferente da faculdade, por exemplo, a gente vai hoje para uma faculdade maior, tem sempre barzinho perto. Lá não tinha. Entendi. Então como era no Bom Retiro, era o lugar das confecções. Então, a gente não tinha como falar assim, sexta-feira eu não vou para aula, o pessoal vai pro barzinho, eu vou junto. Ia pra aula, não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Mas eu encontrei, sim, lá pessoas da minha faixa de idade, e aí eu comecei a descobrir Que outras mesmo coisas. não tem no barzinho ali, né, Eu comércio. conheci mas poderia ter sido muito pior. Sem Muito sombra pior, de dúvida, muito Deus te pior. guardou, né? Hoje, quando a gente Sim. olha. Sim. Pois bem, e aí você chegou lá na igreja,
Aí viu o Moreno. viu o Moreno que te deu pediu seu E telefone. a gente ficou amigo. Ficou O amigo. Haroldo, é por conta de todo o meu histórico de mudança, eu tive e eu tenho até hoje pouquíssimos amigos. Eu não tenho amigos de infância, porque imagina, hoje eu posso me dizer, sou uma quarentona, né? Hoje, especificamente hoje. É, mas a questão que antes não tinha WhatsApp, era carta. Então eu não, Carta, então verdade. não né? tive comunicação. Como manter contato com a Não galera, tinha, né? não tinha. E aí, e isso é uma coisa com que eu prezo muito hoje para os nossos filhos, né? Eu Uhum. quero que eles tenham amigos que Sim, levar para a vida e sim. isso me preocupa bastante. Mas eu não tinha. Então, quando eu cheguei na Vila Zate e o Haroldo se tornou meu amigo, então eu falei assim, não posso perder. É amigo, Não posso perder. meu Tá vendo que eu não amigo, preciso nem falar a minha parte da história. é Vocês estão meu vendo, né? amigo, né? Claro. Meu melhor amigo. Então Claro. ele tem que ser meu amigo. E aí, o que que eu vou, qual que era a minha visão? Errada, mas era a minha visão. Eu pego os outros meninos, né? E quem é amigo é amigo, namorado é Misericórdia, velho. parte. Ai, 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 ai. Vamos aguardar a Adolescente. edição do episódio, né? Meu Deus. A edição, né? Uhum. Vai acontecer, mas essa era o raciocínio que eu tinha, porque se de repente você namora com uma pessoa e dá errado, você perde aquela pessoa, né? É, Perde a amizade. eu E tive aí que dar um jeito de contornar isso aí. Não sei era se ela conta. Eu acho que conta já já. uma objeção, né? Então aí o Haroldo, ele se tornou meu melhor amigo, né? A gente teve 4 anos de amizade antes de realmente a gente começar. Você conhece a Friend Zone? É, nós vemos por aqui. 4 anos de amizade. 4 anos de amizade. Vai ver, não vai dar pra falar tudo, precisa falar de outras coisas, mas enfim. E aí, Aí nos conhecemos, nos tornamos amigos. amigos. E depois de 4 anos, o Haroldo já gostava de mim, ele foi falar comigo, né? Aconteceu muitas coisas, como a gente falou, não vai dar pra gente contar todos os precalços desse Olha, fica na processo oração, porque a gente quer um dia fazer um podcast de casal. de casal. Aí vai Aí ter a gente bastante. conta melhor esses detalhes aí. Mas até que chegou um dia. Que ele foi falar comigo, aí óbvio que eu falei não. Mano, você acredita que eu falei pra ela assim: ah, não, tal, você é uma amiga muito especial. Não, você também é amiga especial. E acabou, cortou ali. A gente tava na praia, quase que eu saí nadando pra África, dali mesmo, de onde a gente tava, querendo enterrar ela na areia lá. Ah, gente, friend zone total. Quem já Total. passou por esse lugar sabe como é. O Haroldo. Essa foi a primeira tentativa. Que foi frustrada. E aí depois uma outra vez a gente fez um aniversário surpresa pra menina na minha casa, onde eu morava, né? E aí naquele dia ele falou com todas as letras que ele gostava de mim e tal, que tava me vendo de uma forma diferente. E aí eu falei pra ele que não. É, teve todo um contexto aí que eu vou precisar contar melhor em outro Em momento, outro mas momento, a gente no podcast, já é o gancho pro podcast. do casal. resumidamente foi isso. É. Aí chegou uma hora, eu falei, de novo, olha, é isso que eu quero. Não quero mais ser só seu amigo, porque na outra eu já tinha ficado de amigo especial, né? Agora não quero ser só seu amigo, então agora é pra valer. E o que eu ouvi? Não de novo. Não. Só que, quando eu falei esse não pro Haroldo, eu fiquei pensando também, eu já tava mais madura, né? Eu já tava Tinha com passado já essa fase muito tempo. Todo o meu tempo de desviada. dentro da igreja, porque desviado não é só fora da igreja. Porque a pessoa fala assim, não quero nunca mais. Tem o desviado que ele tá dentro da igreja. Dentro da igreja, vivendo uma vida dupla ali, né? Exatamente. Então, eu vivi essa... Eu falo isso com propriedade, que eu vivi essa vida. Então, a gente olha pro nosso jovem ou adolescente que tá indo pra igreja, mas tá meio afastado, pode ser, é capaz, ou até mesmo adulto, né? De dar um desviado dentro da igreja. Porque sim. a igreja... eu não podia declaradamente falar assim, não quero ir mais pra igreja por conta de todo o meu histórico em casa, né? Meus pais, eu ia a tapa. E só um parênteses aqui, né? Nesse meio tempo, o que aconteceu? A família da Gabi acabou vindo pra Batista também. Menos meu pai. Menos o pai, né? O pai até hoje é pastor da Assembleia de Deus e tal. Mas a família, a mãe, os irmãos, acabou vindo todo mundo pra Batista também. Então... a traidora ainda levou os outros, né? A traidora da fé da família ainda levou os outros. A irmã dela é casada com um primo meu, que também era da Igreja Batista. Então foram fazendo essas alianças aí mal vistas pelo meu sogro. Mas hoje todo mundo é genro, já tem neto, já Mas tá tudo esqueceu essa certo. parte, já acertou.
E aí, eu já tinha passado por todo esse processo, né? Então eu entendia, quando o Haroldo foi falar comigo, eu tava muito mais num conflito de que, pô, eu gostaria de viver muito mais para Deus, né? Uhum. De ter uma vida mais profunda, ministerial. Então eu tava numa outra fase, não na fase de, nem quem sou eu com Deus, né? Numa fase desviada, eu tava numa Uhum. terceira fase. Mas também naquela, né? É. Tá bom, amigo até vai, agora pastor não, né? Já Já sou filha tinha. de pastor. E aí, quando você foi falar comigo, reacendeu essa questão de, pô, a vida que o Haroldo quer, ele já tava Já tinha o terminando, chamado, já terminando tinha a terminando a faculdade, né? faculdade, tinha muito claro o caminho que ele ia seguir. E aí eu entrei no conflito, pô, eu gostaria de viver muito mais ministerialmente, de ter não só o meu relacionamento com Deus, mas viver muito mais plena para isso, né? Então, tinha esse conflito já comigo, e aí ele foi falar comigo e falou assim, pô, ele é meu melhor amigo, não dá pra falar pra ele, vamos namorar, vamos tentar, e de repente ir terminar daqui a pouco, é ministério que atrapalha, Uhum. é meu amigo que eu vou perder, então eu já não tenho muitos, então aquela pessoa com que eu confio, eu não vou ter mais ao meu lado. Então, eu falei não pra ele, mas eu fiquei muito balançada em todas as perspectivas que tinham ao meu redor, né? E aí o Haroldo também não facilitou nesse processo O todo, que, jovem? porque depois ele ficou mandando e-mails terroristas. Mentira, agora eu tenho que intervir. E-mails, Não, foram 2 não, e-mails. Foram 2. 2, mas já é e-mails, já é no plural. Tá, mas. E não eram terroristas, gente. Para com isso. Sim, Nem ó, pode falar essa palavra que não, derruba o. desculpa, não pode falar, É. não. Enfim. E-mails tendenciosos, digamos assim. Porque Protesto. você pode estar perdendo a oportunidade de ter o homem da sua vida do seu lado. É tendencioso ou não é? Não, Não. é verdadeiro. É verdadeiro. Verdade é a verdade. E era uma verdade. Né? Falei, você fica nessa aí de, não namoro com um amigo. Falei, vai namorar com um inimigo? E ele mandava a letra pra mim do Bruno e Marrone. Putz, isso não precisava. Letra do Isso, do Bruno e Marrone por e-mail. Nós tínhamos. Isso pode sair da edição, misericórdia. Não, Que vamos Bruno e cortar. Marrone, Bruno e velho. Marrone. Mas também ia mandar o quê? Cassiane e Jairinho? É. Bruno e Marrone. Bruno e velho. Marrone. Ele mandava pra mim junto com Meu os e-mails. Deus do céu. E aí eu Que passei. música que eu mandei? Você Eu lembra não disso? lembro agora a letra, porque também não Ainda era bem. você que imagina lembrar até hoje, você que ouvia Bruno e Marrone. Não, mas você que falou que era terrorista devia ter te marcado Não. a música. Eu lembro Mas das não foi nem um frases. Jota Quest, foi Bruno e Marrone? Bruno e Marrone, você me mandava. Dorme na praça. Eu não acredito. Deve ser mentira isso. Tem Não é esse e-mail? possível. Não tem. É Tem esse mentira. e-mail Bruno e até Marrone, hoje. não. Bruno Não, e não, não. Marrone, Se fosse Jota Quest, eu aceitava. Agora, Bruno e Marrone, não, velho. Bruno e Marrone. Gente, que brega, velho. Como é que você aceitou ainda? Pois é. E aí eu fiquei nesse conflito todo. Cheguei a conversar, inclusive, com minha mãe, contei tudo que tinha acontecido. E minha mãe falou assim, Até do Gabriela, Bruno e Marrone, você falou pra Não. ela? Menos mal. Imagina o pai dela, eu sabia. Eu não falei pra você não ir pra Batista? Olha isso aí, Bruno e Marrone. Meu Deus do céu. Mas eu contei pra ela e ela falou dessa questão. Eu falei assim, filha, você viu já tudo que a gente viveu, né? Como missionário, como pastor, e essa vida que você vai escolher pra você. Minha mãe não queria de jeito nenhum. Sua Somente mãe é uma bênção. por conta da questão pastoral. Por conta desse histórico, né? Desse Entendo histórico você, todo. sogra, entendo. E aí, depois de 15 dias, eu tentei agir de forma normal com o Haroldo, mas não consegui, né? Não consegui. A gente ainda teve programações de jovens, eu não conseguia nem olhar pra cara dele. A gente fazia as coisas junto, tinha uma banda que a gente tocava, eu era baixista, ser vocalista, né? Eu não conseguia. O Brilho Celeste, que era o Sim. grupo que a gente tocava. Enfim, a gente tava junto em algumas coisas, né? Praticamente tudo relacionado à igreja, a gente tava junto. Tava né? junto. Eu cuidava do som, você cuidava da mídia, lembra? Era tudo junto. E aí, terrorista. até que chegou um momento que pra mim ficou insustentável. Eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão, né? Do que eu vou fazer. E aí a gente tinha um lugar que era um point nosso.
nome tendencioso, talvez, né? Mas, Não, era carinhoso, a gente chamava de esfirra porca, né? né? Acho que eu comentei já no outro episódio aqui. E aí a gente foi lá pra Porca e na Porca eu chamei o Haroldo pra conversar e aí eu falei pra ele que eu tava disposta a tentar, mas que tinha uma condição, Uhum. né? E que seria essa condição é que tinha que ser pra sempre. Não tinha uma opção que, tipo assim, a gente começa a namorar pra ver se vai tentar, pra ver se vai funcionar, pra ver se vai dar certo. Não. Ou a gente começa a namorar e é pra namorar pra casar, e aí eu já tava pensando na minha cabeça. Então a gente vai casar até 2 anos e vai resolver a nossa vida, ou nem começa. Ou nem Não, começa. aí você vê minha situação, né? Falei, ô jovem, agora pra sempre não é muito tempo. Há 15 dias atrás você não queria, agora quer pra sempre? Mas aí Calma aí, jovem. Mas quando Deixa eu ele achar falou, uma outra música do Bruno e Marrone aqui. Calma aí, jovem. Oxe. mas quando ele veio justamente com esse argumento, eu falei que eu não estava escolhendo apenas o Haroldo. Eu estava escolhendo Uma vida, uma né? uma vida ministerial, uma vida como esposa de pastor, sabia muito bem o que que a gente ia trilhar, o que que a gente ia caminhar, né? Então, eu queria essa segurança de, tipo assim, ó, pô, não tem a possibilidade de pensar, não vai dar certo. Como, de repente, aconteceu com a namorada anterior do Uhum, Haroldo, né? Que eu falava que eles eram um casal perfeito, uhum. juntos, até terminarem. É, nada. Mas, E ouvindo o Bruno e Marrone lá pensando em mim e metendo essa aí. engraçadinho. Mas não tinha possibilidade de terminar. E aí foi bem, basicamente assim, né? Em Sim, 1 ano e 8 meses nós a casamos. gente casou antes de 2 anos. Gente, tem. Essa é a versão zipada da história, se você Muito, pode ouvir, muito. né? Tem muitos. Tem a versão estendida dessa história aí. A Gabi deu uma resumida de como nós nos conhecemos e começamos a namorar e quase 2 anos depois casamos. Mas tem muita história ainda aí, né? Muita Antes, história, durante e depois. Mas aguarde aí, quem sabe, né, amor? né? Quando a gente fizer um podcast aí pra casais, fique uma coisa aí, versão estendida e Né? tal. Enfim, Verdade. só pra frisar bem, gente, essa é a versão da Gabriela da história, tá A bom? versão real da história. A versão da Gabriela. O dia que eu tiver, talvez, não sei se no mesmo estúdio, mas pelo menos com uma outra editora de vídeos, aí eu conto a minha versão da história, que é muito mais legal, Sim, é claro. muito mais próxima da verdade. Claro. Não tem Bruno e Marrone na minha versão, não sei de onde ela tirou isso. Tem os e-mails pra E provar. não tem, Tem. já perdeu a senha, já não lembra mais. Imagina, era e-mail do quê? Do Yahoo, do Não, MSN, Hotmail. Tem até Hotmail. hoje esse e-mail do Hotmail. Hotmail virou Outlook, não virou não? Mas o meu, como é antigo, Ah, já continuou perdeu, como imagina. Hotmail. Não tinha nem e-mail nessa época. Ai, Cristo amado. Bom, então foi assim, né, Gabi? Que a gente se se conheceu, conheceu e Tamo começou a aí namorar, né? 16 anos de De muita vida. história. Não, só de casado. A gente se conheceu em que ano? Eu Você tinha lembra? 17, tô com 40. Então, 23 anos, né? 23 anos que a gente se conhece. Já. Bom, a gente já pôde observar pelo seu relato. Já terminou seu relato, eu posso falar agora, né? Pode falar. Então, a gente pôde observar pelo seu relato o quanto de fato a graça de Deus foi bondosa com você. Foi muito boa comigo. Foi muito bondosa com você. Sim. Como a graça de Deus te presenteou. Já vem. Como a graça de Deus colocou sua vida de volta no prumo. Numa igreja tida como fria, mas o que foi o que resolveu ali. Olha aí, a graça de Deus é maravilhosa, meus Deus. É maravilhosa. É uma benção. E aí, Gabi, agora adiantando um pouco, vou chegando nos dias atuais. Sim. Hoje, como disse, a Gabi faz aniversário, completa 40 anos hoje. E aí você olha no retrovisor e vê tudo isso, né? A graça de Deus desde da gravidez, o nascimento, na sua história. A graça de Deus te guardando num momento ali de confusão, de desvio, mesmo estando dentro da igreja. E olhando para tudo hoje. Olhando para tudo. Como que você enxerga, como que você vê a graça de Deus
se manifestando através da sua vida? Hoje. Hoje. Você junta toda a história, legal, olhamos o Sim. retrovisor, enxergamos tudo. Mas hoje, quando a gente fala assim da graça através de nós, né? Uhum. Como que você vê a graça, de alguma forma, fluir através da sua vida? O que Sim. você exerce hoje? O que você faz hoje? Que você vê a graça de Deus passando por você e que de repente inspira alguém que vai assistir lá. Fala, poxa, eu nem sabia Né? que podia ser dessa forma, que Deus podia usar. Como que tem sido na sua vida hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, na nossa vida como família, né? Uhum. Então, eu acho que hoje você colocou nos stories, né? Gente, hoje que a gente tá falando é no meu aniversário, dia 28 de abril, tá? Uhum. Quando vai lançar? Aqui é daqui um É daqui a tempo. pouco. Daqui a pouco. É Mas, antes dos 41. você falou que eu era a sabedoria da família, sabe? Então eu Sim. vejo a graça de Deus nesse sentido de eu estar desempenhando bem meu papel como mãe, como esposa, dentro do meu lar. Né? Eu acho que Uhum. começa aí. Se a gente. Uma coisa que para mim é muito importante é ter coerência naquilo que eu acredito. Se eu falo que eu acredito numa coisa, que eu vivo para isso, eu tenho que praticar isso, né? Então, não dá para falar para outra pessoa, eu preciso primeiro viver, fazer, né? Então, Uhum. eu tenho essa questão da coerência para mim muito forte. Uma pausa aí. Então, você vê a graça, então eu posso entender que faz sentido para você, que tem valor, que ainda é possível a mulher, a menina, a adolescente que Sim, tá vendo lá sonhar em ter uma família, em ser sim, uma mulher de família e ter esposa, ter filhos, para você faz sentido. Você vê a graça de Deus sim, conduzindo nisso tudo. sim, sim, com toda certeza. Eu vejo a graça de Deus quando eu olho para os meus filhos e eu vejo meus filhos crescendo, se desenvolvendo bem, tanto intelectualmente como pessoas mesmo, sabe? E poder depois, até pessoas de fora da escola, da igreja, de outros lugares, falarem, dando feedbacks pra gente de como nossos filhos são gente boa, são maduros, são compreensivos, empáticos com outras pessoas, como eles são dentro, claro, da idade deles, da compreensão deles, né? Como eles estão dando testemunho de Sim. cristãos, né? Então eu vejo muito a graça de Deus a começar daí. Se acontecesse só do lado de fora, através do meu trabalho, mas não acontecesse dentro da minha casa, então para mim faltaria um pouco da coerência, como eu falei, né? Tem que Sim. começar primeiro dentro do meu lar. Então, a partir do momento que eu consigo desempenhar bem meu papel como esposa, como auxiliadora, como mãe dentro da minha casa, isso para mim é muito importante, né? E Uhum. aí tem também a questão ministerial, fora do lar, Ok. que desde o começo do ano, né, nós decidimos que eu não ia mais ter clientes, né, porque eu trabalhava como social media, eu trabalhava para complementar a nossa renda. E eu tô trabalhando agora full time no ministério junto com o Haroldo, né? Então, eu vejo a graça de Deus na, Amém. na, na realização desse sonho do, do, Sem do dúvida. podcast. Então, toda essa parte técnica que a gente faz, da parte da estratégia para tudo acontecer, como também eu vejo através do o nosso cuidado lá na Bibisa, através do Kadosh, né? Então, as meninas com que a gente faz um trabalho mais eu trabalho mais especificamente com as meninas, né? Mas de uma forma como um todo, ajudando a Haroldo a administrar um ministério lá com jovens e adolescentes. Então, peraí, só uma Sim. pausa aqui, né? Para quem de repente não sabe e não está acompanhando, hoje eu sou pastor de jovens e adolescentes da chamada PIBISA, Primeira Igreja Batista de Santo Amaro, aqui Uhum. na zona sul da cidade de São Paulo. Então, quando eu fui contratado para a igreja para exercer esse ministério, então a Gabriela, ela exerce junto comigo esse ministério e assim, ela é muito boa, muito capacitada numas áreas que eu sou muito ruim e nem tenho vontade de aprender. Então você vê como Deus faz as coisas, né? Complemento. É uma auxiliadora mesmo, auxiliadora idônea, porque meu negócio é mais gente, pessoa, conversa, tá junto. Se o podcast não tivesse tempo, eu ficava horas aqui com cada convidado só conversando.
E ela já é mais essa parte técnica. Então, a parte de administração, organizacional, parte de organização, a parte dos detalhes, a parte. Meu, ela que faz tudo isso e é muito boa no que faz. Só para situar aí, quando ela fala de estar junto no ministério, do que ela tá falando. Então, recentemente eu assumi algumas outras áreas da igreja, então quando eu assumo, quase que automaticamente ela vem junto comigo para Exatamente. também estar junto. Então eu tô no ministério integral e ela também, para dizer a bem da verdade, né? É, Então, se não é só integralmente em uma área, integralmente aonde eu assumo é onde ela tá junto comigo. sim. E eu sou muito grato a Deus e vejo a graça de Deus nisso tudo. Então, esposa, mãe, auxiliar do pastor auxiliar Né? em todas as coisas. Professora de EBD, líder de banda de jovens e adolescentes, Gente, toca no culto de quarta, é isso aí, gente. né? E também é anfitriã do pequeno grupo que é na nossa casa. Exatamente. E agora tá organizando e colocando em prática um acampamento aí para quase 100 Um pessoas. acampamento da família, da nossa igreja, assim, maravilhoso. Tá ficando quase maluca? Tá. Mas faz parte, O né? olho tá tremendo um pouquinho, É, o só olho um fica pouquinho. tremendo, tá tudo bem? Não acorda bem às vezes? Então, mas enfim, faz parte Isso. aí, né? Da E é caminhada que a isso. gente... Lembra, gente, olha como são as coisas. Lembra que na história da Gabi, quando ela primeiro foi despertada, né, para essa questão mais ministerial, e não é a minha versão da história, né, mas uma das coisas que fez com que eu olhasse diferente para Gabi em algum momento foi o dia que ela soltou para mim desse jeito. Ai, mas a gente faz as coisas aqui na igreja e tal. Eu queria que minha vida fosse só para isso. Aí virou um botão que eu falei, opa, Deu check. não, deu check não. Eu falei, mano, ela é filha de pastor. Já sabe como que é o BO. E agora falou que aceita essa vida. E eu já gostava dela nessa época, já Uhum. orava. É que eu tinha uma oração que não era por ela. Eu orava, se pode dizer assim, por um perfil, ou por uma lista, como eu falo, né? Só que na minha lista, como eu já sabia do meu chamado, tinha que ser alguém que aceitasse ser esposa de pastor, que era uma coisa que ela não aceitava de jeito nenhum. Então, só foi possível dar match, como o pessoal fala, né? Né? Quando ela teve essa mudança de mentalidade que levou a uma mudança de postura. Então a coisa caminhou. Então, como que você vê a graça na sua vida hoje? Esposa, mãe, auxiliar de pastor auxiliar, mas tem mais coisa aí que você tem Ah, sim, sim. desenvolvido ou não? Aí tenho agora um projeto pessoal, né? Da mesma forma que eu acho que a gente tem que impulsionar os sonhos dos outros, Uhum. né? Eu auxilio o Haroldo nos sonhos dele. É muito legal essa questão da troca, que o Haroldo, ele me ajuda a tirar alguns sonhos meus da gaveta, né? E aí uma coisa que eu sempre tive, tenho uma veia artística, né? Muito forte. Eu gosto de ser, sempre gostei de servir através das artes. Então eu já dancei na igreja, já fiz curso de teatro, pinto, desenho, Canta, canto, toca, de então, tudo. de tudo um pouco. E desde pequena eu escrevo também. Ah, mas era uma coisa assim que ficava muito na gaveta, né? Com muita vergonha disso, né? Uhum. Do processo. Então de pequena mesmo, né? Eu já desenhei história em quadrinhos, e aí o pessoal mais jovem vai entender do que eu tô falando, que eu fazia muita fanfic, né? O que é fanfic? Meu público não é tão jovem. O que é fanfic? Me ajuda. Por exemplo, tem a série The Chosen, né? Vamos falar uma Uhum. série cristã, uma série The Chosen. E aí na série The Chosen, eles têm a liberdade poética para colocar personagens ali, né? Além do que tá falando na Bíblia, né? Para complementar a história. Então, digamos que apareceu o personagem X e aí mostrou uma parte da história dele, mas é só o pano de fundo. Só que eu gostei muito daquele personagem. Então, eu crio uma história
com todo o fundo do The Chosen para aquele personagem, e vou criando uma outra Tá, trama. uma história paralela na sua cabeça Exatamente. com um personagem que já existe, mas Exatamente. você traz uma nova história, uma nova característica. Exatamente. Ou Isso é uma fanfic. Isso. E aí existem hoje escritores, né, que recebem, que ganham por isso, outros que transformam fanfics em livros Ganham reais. para escrever fanfic? Exatamente. Mas não pega direitos autorais isso aí? Não, De não, não. personagem e tal? Não, porque a pessoa, quando ela começa a ter uma visibilidade muito grande, ela transforma a fanfic dela num livro próprio. Então ela reformula algumas coisas, mas sempre é inspirado. Ela se distancia Isso, da cópia ou da onde ela tirou a ideia isso. para seus próprios personagens. Exatamente. E esse período de fanfic, então, não é publicável? Quando você fala que É publicável. publica livro? Sim, Com a história nos do sites, outro? exatamente, nos sites é tipo assim, tudo gratuito. Gente, Não é pirataria. tá resolvida a questão de heresia na Bíblia. Não é heresia, não, é fanfic. É Que aí você fanfic. pega os personagens da Bíblia, escreve o que você quiser da vida dele e pronto, virou uma fanfic. Pois é. Gente! E aí eu fazia muitas fanfics, né, desde desenho, então Desde sempre, desde essa. sempre, desde sempre. Caramba. E então os otakus aqui que Que é isso, jovem? povo que gosta de desenho japonês. Como é que chama? Otaku. Otaku é quem gosta É. de desenho. Eu tenho Desenho é esses- tipo mangá? Mangá, que gosta de anime, que é desenho animado que passa na TV, né? Ok, mas aquele japonês. Tipo, Os desenhos. o estilo, né? Gente, essas então como é que chama? Otaku. Otaku é os que gostam dessa cultura. Aliás, uma vez eu te dei um livrinho que chamava Mangá Messias, não era? Exatamente. Que era uma história em quadrinhos sobre Jesus, em mangá, mas em em formato- mangá. em formato Poxa, de é mangá. verdade. Bem lembrado. E aí eu fiz sobre o Samurai X, para um trabalho da escola, então é desenho bem antigo, né? Samurai X. Exatamente. E aí até a professora na época eu tinha esse mais específico, né? Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, e a professora ela ficou espantada com a minha escrita, né, pra minha idade e tal, por Nossa. tudo que acontecia na minha cabeça, e eu coloquei no papel. E aí ela falou assim, você tinha que Investir. nisso. Nossa, que loucura. Só que eu tinha muita vergonha, né? Eu ainda tenho muita vergonha da arte, assim, porque quando a gente fala isso pra um artista, pra colocar a arte dele pra fora, é colocando muito sobre quem ele é. Ok. Né? Então a gente tem o artista, ele tem um quê de insegurança quanto à relação à arte dele, é muito o sentimento envolvido na arte. Até porque, você pode me corrigir Sim. se eu estiver errado, que eu me acho meio artista também, mas não tipo igual você, assim, né? Sim. Eu acho que eu sou artista de lidar com a arte, criar algumas coisas, Sim. mas o meu tá mais voltado só à música, né? Eu diria que você é Sim. uma artista muito mais completa. Mas também tem um pouco disso, né? Parece que a obra do artista é um pedaço É um dele. pedaço dele. E o artista, muitas vezes, ele é muito sensível, mas ele tem que ser sensível, pra porque transmitir. se ele não for sensível, ele não sente aquilo que ele transmite através da arte que for. Mas aí qualquer ataque à arte dele Ataca ele. se torna um ataque pessoal, né? Sim. Então, tipo, eu coloquei tudo que eu tenho, sou e quero e vejo aqui pra fora. Então, quando você rejeita isso, você tá me rejeitando, é como se rejeitasse um filho, Exatamente. né? Então, aí o que você tá falando talvez seja nesse lugar aí, né? Onde, tipo, então, pra não ser rejeitado, porque você foi criado num meio que talvez a arte não seja incentivada, né? Vamos dizer assim. Digamos assim. E também é difícil lidar com o artista, né? E até onde ele vai, mas enfim. Então você tinha esse medo essa vergonha, esse de receio. expor. Então eu tenho coisas publicadas por aí, mas são com pseudônimos, né? E tem várias fanfics soltas, né? Por aí, Gente, em sites, até... Eu aprendi a ler um pouco inglês através disso, né? olha. Mas aí, o que aconteceu? O ano passado, antes do ano passado, né? Que o Haroldo falou assim, tem a história escrita. Para presentear o Haroldo uma vez, eu escrevi um Verdade. conto da nossa história, né? Então, eu mandei encadernada, dei de presente pra ele, de presente de casamento nosso, né?
E, e aí, o ano passado, isso voltou à tona, mas como uma escrita terapêutica, Uhum. né? Eu falei assim, não, eu tenho um momento para mim e um momento para colocar para fora sentimentos, coisas que eu tô pensando. E eu tive vários insights, eu falei assim, então eu vou escrever, vou começar a escrever. E aí, disso, né, eu escrevi um livro, eu terminei. Aí eu fiz todo o processo de escrita, de criação de personagem, de tudo. E publiquei como pseudônimo, né? Fanfic Não, ou criação sua? criação minha, Ok. né? E aí eu publiquei como pseudônimo, então não é um livro cristão, mas aí eu coloquei, me senti muito realizada em colocar isso para fora, né? Sim, de E completar o processo, né? todo o Poxa, processo e tudo acontecer e tal. E para mim foi muito bom na questão de amadurecer essa ideia. Eu tive vários insights sobre várias coisas. E aí, tem para você poder colocar em prática, você tem que estudar mais, né? uhum. E o Haroldo sempre muito me incentivando. Falou assim, não, você tem que colocar para fora essas coisas. Então, quando ele via, eu gosto de desenhar, meu, você tem que ir fazer. Você gosta de Nossa, música? verdade, né? Então, todas as minhas artes, né, que eu falei que eu gosto de fazer, o Haroldo sempre me incentivou, coloca para fora, vai, faz. Verdade, né? E Poxa, essa foi uma que realmente saiu assim fora do nosso meio, né? E aí eu falei assim, não, eu coloquei essa, eu entendo que tem que ser como pseudônimo, mas agora eu quero escrever uma que seja conhecida como a Gabi Romboli, né? olha aí. E aí eu Tá um- tô escrevendo, escrevendo, ainda tô no tá, que processo de legal. escrita. Confesso que nessas últimas semanas de loucura do acampamento, tive que dar uma Uma pausa, né? pausa. São muitos pratos para carregar e não tem problema, um prato a gente deixar de lado um Uhum. pouquinho para poder voltar depois. Mas eu tô escrevendo agora um romance contemporâneo cristão, né? Romance. Contemporâneo. O que que é romance? Explica. É só Existe. uma história romântica? Não, existe o Você tá estilo. escrevendo um dorama? O dorama é um romance, mas o romance é o estilo literário, né? Certo. E aí o romance ele pode ter sim um romance romântico entre um casal, como também ser só uma história. Por exemplo, a Agatha Christie escreve romances, mas são romances Ah, policiais, com ok. suspense. E também tem os romances, como você falou, sugeriu um dorama, né? Uhum. Então, que tem o romance romântico entre o homem e a mulher, enfim. Então, um romance cristão não Ele. é sobre cantares, Não. é uma história. É uma Você história. pode falar sobre um pouco Sim. de como é a história que Essa tá história vindo que eu aí? tô escrevendo, ela vai. E aí é muito legal essa questão da gente estar falando da graça, porque vai mostrar muito na prática, dentro da história, como duas pessoas elas conseguem ser redimidas através da graça de Deus. Certo. Então, o fundo da história se passa com um homem e uma mulher. O nome dele é Gabriel. Ele é um pastor jovem que ele acabou de perder a noiva dele por câncer. Nossa. E aí, Começou dramático já a eu sou história. dramática, gente. Meus personagens, Você nunca vai ouvir eu falar isso nesse podcast, amor. meus personagens sofrem um pouquinho. Gente do céu. E aí, o fato da noiva dele, tão jovem, morrer por conta disso, faz com que ele coloque em xeque o ministério dele, tudo aquilo que ele acredita. Instala uma crise, né? Exatamente. E aí ele sai de Campinas por conta de tudo isso e vem para São Paulo a convite de um primo dele, né, para auxiliar, porque o primo dele também é pastor, para auxiliar na igreja com o que é do primo dele, né, e trabalhar não com pessoas, porque ele entende que ele está nessa crise, que ele não pode cuidar de ninguém e tal, mas trabalhar na parte administrativa da igreja. E aí ele fazia faculdade de psicologia para auxiliar o ministério. E na faculdade de psicologia ele encontra uma jovem chamada Cat, que essa jovem é uma Wicca. Vamos explicar para de repente quem não Sabe o sabe. que é Wicca? O Wicca é, digamos assim, uma bruxa. Uma, Hum, vamos como que é uma bruxa boazinha, né? É uma religião, a Wicca. E aí eles fazem práticas de bruxaria, de adoração à deusa, que eles chamam, né? Então tem muita influência nórdica, celta, enfim. certo. E aí ela tem um histórico, ela tem
tem um histórico complicado com a religião cristã, né? Desde a infância. E aí ela quando ela detesta cristãos e quando eles se encontram na aula, né? Aí tem na questão da literatura, quem conhece vai falar assim, enemies to lovers, né? Então É o eles quê? É o que você tá falando, jovem? a gente coloca tipo como se fosse tags, né? Do que é o livro. Tá. Então, de coisas que o pessoal fala a linguagem mais chofial, né? Dos Uhum. chofens hoje, as tropes, né? Então, Tropes. tropes. Então, enemies to lovers é tipo assim, eu detesto aquela pessoa para se tornar a pessoa que eu gosto, né? Então, é um conflito Gente. dos personagens, né? Então, então vai ter um conflito entre eles, né? Até se gerar o romance entre eles. Mas o romance entre eles é também um pano de fundo, né? Para graça redentora de Deus na vida deles, né? Dos dois, Dos né? dois, Tá. dos dois. Então, a trajetória do Gabriel, né? Para entender a vida ministerial dele, se firmar novamente com Cristo, né? De toda a crise que ele está passando por conta da situação trágica que ele passou, como também da Cat, né? De toda o trauma com que ela teve e toda a busca por uma verdade que ela está procurando em um lugar que ela não vai encontrar para realmente ter um encontro real com Cristo, né? E ser curada, tratada em todos os traumas que ela tem e um romance nesse meio aí, então muita coisa. Assim. Olha só o enredo, hein, gente? Vão fermentando aí a ideia. Não roube os personagens para criar uma fanfic. Se bem que, né, a Gabi fez muito isso, mas essa é só a introdução da história, né? Exatamente. Nada como alguém vindo da Wicca para melhorar a sua fé em crise, né? É um enredo interessante. Muitas Agora, coisas. eu preciso falar uma coisa. O quê? Eu preciso falar uma coisa. Primeiro, uma sugestão de roteiro, né? Essa menina pode ir um dia na igreja. Aí o cara vai falar com ela porque ele é pastor. Aí ela dá o telefone pra ele, assim, logo de cara. De primeira. De primeira. Porque ele é pastor, Porque ele é e pastor. tal, mas era um moreno, bonito. Ele é moreno, o tal do Gabriel? Não, o Gabriel vai ser loiro. Então. Loiro e usa óculos. Então foi pra praia o personagem, voltou moreno. E ela deu o telefone, não, é só pra programação. E aí depois, fez de difícil. Aí o cara mandou a música do Cassiane e Jairinho e tal. E uma mensagem ou outra. E aí depois ela falou que tinha que ser pra sempre. Eu acho que é um baita de um enredo que tem tudo pra dar certo. Sabe? Até engasguei agora. Eu acho, como eu falei, né, que o artista ele tira um pouco de si pra colocar nas histórias. Eu ia né? chegar nisso. Parece que eu cheguei, mas eu ainda não cheguei. Não chegou? Não. Porque eu já ouvi falar de uma história de um jovem pastor, de uma moça também que mexia com Wicca. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não faço a mínima ideia. Gente, olha, vai ter gente assistindo que vai comentar. Eu não vou permitir a edição dessa parte. Então eu falo assim, dentro da sua imaginação artística, né, uma coisa que pode ser qualquer coisa, fala como que seria assim, se uma menina se envolvesse com a Wicca, como que você acha que acontece isso? Então, hipoteticamente falando, o que acontece? Quando eu falo que as pessoas, às vezes, dentro da igreja, elas podem estar desviadas, é real? Porque na sede de repente, hipoteticamente falando, né? Hipoteticamente falando. A pessoa... Como diz o Julius, né, quando vai renovar a carteira, né? Hipoteticamente falando. Ela tá presa... Ela sempre foi mantida presa numa bolha, que precisava ser daquele jeito, um jeitinho muito fechado. Muito rígido muito ali, rígido. Né? Quando ela busca por liberdade, ela pode
extravasar de várias formas diferentes. Aquela história do melado lá, né? Nego se lambuza porque não sabe. Exatamente. E aí, na fase da adolescência, que é quando realmente a gente começa a ter um desligamento dos pais, querer ter essa Descobrir sua própria identidade, exatamente, né? a gente pode acabar indo por caminhos meio diferentes, assim, meio obscuros, né? Por isso que eu falo que a graça de Deus me protegeu de muitas coisas. De muitas coisas. Muitas coisas. Enquanto eu tava lá na Vila Zate, eu tava iniciando como Wicca e Você? Não acredito. pois é. Estávamos falando hipoteticamente até agora. Mas aí, buf, surpresa, gente. Olha, plot twist. Ixi. Você não esperava por Essa. essa, né? Por essa você não esperava. Pois é. Apesar da Gabi dar uma floreada aqui, você viu que ela chegou no ponto aí, né? Você vê, gente, mesmo dentro da igreja, Mesmo filho de pastor. mesmo filha de Tipo, pastor. missionário. Então não é as experiências que os pais têm com Deus, elas não podem garantir a experiência dos filhos com Sim. Deus. Eu acho que nós somos tutores e a palavra nos ensina a ensinar o caminho que tem que andar. E crendo que eles não vão se desviar, mas para que isso não aconteça, não basta só as nossas experiências com Deus. Nossos filhos têm que ter as suas próprias experiências com Deus e ir encontrando esse caminho, né? Eu sei que como pai às vezes é assustador, né? Nossa filha vai fazer 15 anos, né? Então Uhum. ela já vai tendo algumas liberdades, algumas responsabilidades, né? E por mais que seja assustador, a gente tem que dar essa liberdade até para não... Sim, não acontecer Isso coisas aí, assim, né? Eu fui tão reprimida, agora eu quero viver, quero causar, né? exatamente. E E, crendo gente, também. nada de pelo amor pra entrar em balada, pelo amor de Deus. Filha, fica tranquila que seu pai nunca fez isso. Seu pai nunca conseguiria pular um muro assim, não com facilidade. Não, eu fazia isso, às vezes para cabular uma aula para jogar bola, mas o Senhor já perdoou, foi pro mar do esquecimento isso aí. Olha, eu afirmo com verdade que eu nunca roubei chocolate no mercado. Era outros moleques que faziam isso. Mas dizem que receptação também é. roubo. Bom, vamos mudar o rumo dessa Vamos. prosa aqui. E já teve situação da pessoa estar na igreja meio desviada, hipoteticamente, procurar cartomante? Você Sim. já soube de história assim? Procurar cartomante, de fazer ritual à luz do luar. Misericórdia, mano. Às vezes você fala de olhar pra lua, agora tem que ficar preocupado. Não, Pô, não. misericórdia, você falou que gosta de astronomia e tal, eu devo me preocupar? Não, nada disso. Tá amarrado, praga nenhuma chegará à minha tenda. Não. Estou remida. Sangue de Jesus. Amém, glória Sangue a do Deus. Cordeiro. Nossa, deu até uma tranquilidade agora. E Mas a cartomante. Mas sim, a questão é que eu procurava. Eu tinha um limite, né? Eu falava assim, não, isso daqui. Nunca matei um animal em ritual. Não. Isso não. Mas existe o que a gente chama de magia branca, né? Que é aquela que é pra fazer o bem. Que faz as Sim, alguma pessoas, coisa voltada assim. pro bem. E uma coisa que me despertou muito pra isso foi o quê? Eu gostava de um menino, antes a gente se relacionar, tinha uns 17, 18 anos. Até os 19, né? Fiquei nessa fase. Eu gostava de um menino que não era cristão. E eu queria namorar o menino. E aí o menino, ele era muito sem vergonha, porque ele às vezes namorava comigo, namorava com outras meninas ao mesmo tempo. E ele trabalhava na fábrica com a minha mãe. Então foi um imbróglio que a gente teve aí por uns 2 anos, né? E aí, por conta disso, eu comecei a procurar astrologia, numerologia, a saber mexer com todas essas coisas. Não dava pra procurar Deus, porque tava errada, né? Tava errada. Aí foi apelar. E fui procurar sobre mediunidade, sobre espiritismo. Aí eu comecei a conhecer mais sobre o Wicca e ver todo o processo. Aí até eu chegar ao ponto de eu ir
É claro que tudo isso escondido do E meu o pai. pai chorando, né? Tudo escondido Mas do meu como é pai. que vai esconder? Ele é penteca, Deus Não, revela. não, Oxe, tudo como é que escondido do vai meu pai. esconder? Algumas simpatias, algumas coisas minha mãe sabia e participava. Que É, isso, jovem? Você não usou isso pra me conquistar, não, né? graças a Deus. Misericórdia. Olha, Mas os caras achando ruim do Bruno e Marrone, velho. Misericórdia, tá amarrado. Olha isso aí, meu. Deu café coado lá, não vou nem falar. não pode falar, corta. Misericórdia, velho. E Não, eu todo inocente lá, gente, orando por alguém que fosse de Deus. E a Gabi pondo meu nome na boca do sapo lá, velho. Misericórdia. é, então, aí teve um dia que eu fui numa cartomante, né? Eu tava no shopping, aquele shopping light que tem no centro No centro da no cidade, centro ali, da no viaduto do cidade. chá. Isso, e aí tem lá dentro do shopping, costuma ter umas feirinhas, né? Uhum. E aí tinha uma feirinha, tinha uma cartomante lá. Eu falei assim, eu vou nessa cartomante porque eu quero saber que não sei o quê. Nossa, que cegueira, velho. Que loucura. Totalmente, porque a questão é, eu precisava das coisas imediatas, né? E Aí você vai apelando pra quem promete é aquela questão, aquela né? história, tipo Senhor, assim. faz se chover é pra ele ser meu. Se não Nossa. chover, ele não é meu. Mas aí caia 2 gotas, eu falei assim: "Ah, choveu então". Tem Não, aquela então, história toda assim. Traga o seu amor em 2 dias, tipo isso. 3 dias se for da Grande São Paulo ou litoral, né? Um negócio Tipo, assim. e aí Pagamento pós-resultado. eu fui fazer essa consulta com a cartomante, né? E aí ela foi uma consulta geral, né, sobre várias coisas e ela fazendo lá e tal. E eu queria que ela me dissesse que o menino era pra ficar comigo, né? Que ele era o Eita, amor da minha vida. consulta geral. Porque pra mim ele era o amor da minha vida e a gente tinha que ficar junto e não sei o quê e Com tal. você e com as outras 4 ou 5. Não, as É. outras que se As lascassem. outras que procurar suas cartomantes. Exatamente. Gente E do céu. aí ela falou várias coisas, né? E coisas que não tinha nexo, enfim, mas quando a gente foi falar sobre o amor, aí ela colocou as cartas na mesa e ela falou assim: olha, tem 2 homens aqui. Eita, Tem um homem moreno, olha, que vai que pedir seu telefone. Não, não, ah, tá, ok. tem um homem moreno que vai. Que se você escolher ele, você vai escolher um tipo de vida. E tem um homem loiro, que se você escolher ele, você vai escolher outro tipo de vida. Eita, E aí eu falei assim, tá, é o loiro, né? Então é o vê o cara, loiro. porque ele Tá. era loiro, o menino era loiro, né? Ah, E aí eu falei assim, não tem nenhum moreno na minha vida hoje, é o loiro, então tá, tudo bem, vou escolher essa vida e tal. E aí eu falei pra ela, falei assim, tá, mas o que a gente precisa fazer? Porque eu acho que tem outras pessoas envolvidas no meio e tal. Ah, ele falou assim, você precisa, tipo, fazer tipo um quebrante. Aí você precisa trazer. E falou, e que explicou isso, jovem? qual que era o ritual e tal, que ela poderia fazer, E eu lá na igreja conselhais. soldando o cabo do louvor, mano. Exatamente. Misericórdia, E eu velho. combinando com a cartomante os rituais que a gente teria que fazer, né? Pra que ele fosse liberto das outras meninas e ficar só comigo. E aí chegou um dado momento, lá na consulta, ela se insistindo que tinha 2 caminhos, que tinha o moreno, que tinha o loiro, né? Que eu não precisava necessariamente escolher agora, mas que tinha 2 caminhos. Aí eu pressionei e tal, e eu, não, porque eu quero, o que a gente tem que fazer? Ele falou assim, olha, você não é daqui. Eita, Aí eu, como assim, não sou daqui? Não, realmente eu não sou daqui da região, eu daqui do sou de centro de São Paulo. Pirituba. Eu moro em outro lugar. Eu falei assim, não, você não é daqui. Não é aqui que você tem que encontrar a sua resposta. Vai. Aí eu. Aí ela já começou a falar assim: é o brócolis. Nossa, mano. Ela já pôs a mão pra trás. Ah, gente. E aí eu saí de lá, Você já lembrou da Wicca? né? Eu já saí de lá, tipo assim. Perdida, ou Perdi, não? continuei perdida, mas eu falando assim, ai meu Deus, eu quero aquele menino, né? E aí eu. Cartomante ruim, vou mudar de cartomante. Aí né? eu ainda depois, na semana seguinte, eu fui lá pra tentar falar com ela de novo. Ela não tava mais lá. Ninguém sabia da cartomante. Que tinha, Tô que falando. tinha Tinha um cartomante. cheiro assim de enxofre, alguma coisa? E aí, tipo, ninguém falava que não tinha cartomante lá. E aí eu tentei, tipo, procurar em outros lugares, mas não tinha. Tinha que pagar, né? Mais caro, eu não tinha dinheiro, enfim. E aí eu não Gente. fiz nenhum ritual.
The daquele King, que ela The fala. Power, mano. Mas depois, tipo, de um. Ó, depois de um tempo, aí eu entendi que, tipo assim, quando eu tava já crente de verdade, né? Agora eu entendi porque que ela deu o telefone de primeira. Ela tinha uma informação prévia. Haroldo, não tem nada. Ele tá mudando a Gente, cronologia das coisas. Não, aproveitou aí, falou não, moreno da cartomante não, misteriosa. não. Eu já conhecia Gente, você. Eu tinha, tipo, uns 19 anos quando isso aconteceu. Na cartomante. R$ 2 ou uma Na cartomante. cartomante misteriosa? Pois é. Vai. Mas eu sei que depois, quando eu me distanciei de todas essas coisas, Uhum, entendi que tive realmente um encontro mesmo, que eu acho que todo esse processo de conversão, né? Eu me converti aceitei a Cristo com 11 anos, mas realmente entendi todo o processo mesmo. Tava mais velha, acho que eu já tava com uns 20 anos. certo. Eu entendi tudo que tinha acontecido ali atrás, sabe? Ela não tava falando apenas de pessoas. Entendo que, tipo assim, ela tá mostrando mais dois caminhos, né? Como eu falei com você quando a gente foi pra namorar, tipo assim, esse é o caminho que eu posso seguir como seguidora de Cristo, né? E tem um outro caminho aqui que vai me direcionar pro inferno, sabe? Então ali eu acho que ela tava falando muito mais nesse sentido, mas foram todas essas Eu questões. quero falar uma coisa aqui. Hum, Nesse ponto aí, né? Se a gente for pensar numa perspectiva, né, de bem e mal, de certo e errado, a gente sempre tem dois caminhos, né? uhum. Por que que eu quero falar isso aqui? Porque às vezes a pessoa que ouviu a história pode falar, não, mas então a cartomante acertou? Ô, gente, calma lá, Peraí, né? peraí. Vamos por partes. Então, de fato, diante da gente sempre vai ter dois caminhos, como Deus falou para o povo lá em Deuteronômio. Eu vou colocar Sim, diante de vocês a bênção e a e a maldição. maldição. E aí vocês façam a sua escolha e cada uma dessas escolhas traz as suas consequências. Da obediência vai te levar para o caminho da bênção e da desobediência vai te levar para o caminho da maldição. E, gente, não importa os outros poderes, né? Como a Gabi foi falando aqui, olha, eu procurei nisso, 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 nisso. Estava tentando. No caso dela, não era nem achar uma resposta, mas era conquistar algo que ela queria muito, né? Que para Sim, ela fazia todo sentido. Agora, gente, diante da verdade, que para nós que cremos na palavra de Deus, não só são declarações. A nossa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, sabe? Então, todas essas mentiras, diante dessa verdade, elas têm que se curvar, não tem conversa. Ela pode mentir o quanto quiser. Um dia, nem que seja naquele dia final, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E tem um amigo meu que eu vou trazer aqui um dia, eu comentei sobre ele no episódio com o pastor Fel, que aconteceu mais ou menos o seguinte. Eu estava contando sobre isso ontem na igreja lá, sim, né? Na verdade. pregação. Ele procurou o que é chamado de templo espiritual. Então, o que é esse templo? Tinha tudo isso que a Gabi estava procurando reunido num lugar só. Buscando direção, buscando mediunidade e tal. E aí ele foi uma vez para conversar, segundo ele, com uma cigana que ia mostrar para ele a verdade que ele estava procurando. Sim. E ele foi, fez lá uma consulta espiritual e deram para ele ali algumas orientações, mas ele já vinha de uma busca, cansado de buscar a verdade e não achar. Tinha sofrido, tinha feito ritual, tinha pago, tinha gasto dinheiro, tinha procurado tudo, mas nunca essa resposta satisfez, nunca isso preencheu o vazio. E aí depois dessa consulta, onde a moça ali falou para ele, olha, então é isso aqui. Ele falou, não, mas isso aí eu já tentei e eu quero parar de ser enganado, eu quero que você me fale a verdade. E aí ela diz que fechou um tabuleiro, sei lá o que ela estava utilizando ali. Falou assim, olha, você quer a verdade? Então você atravessa a rua ali, tem uma igreja batista ali, você vai lá e procura a verdade que lá eles vão te falar. Então você vê, mas não era uma cartomante, uma cigana, uma médium, sei lá o quê. Mas quando ela fala, ó, vai ali, que é ali que você vai encontrar a verdade, ela mesma, de alguma forma, ou seja, quem tivesse através dela ali, sabe qual é a verdade. E indicou esse caminho, era um culto de quarta-feira, chegou lá,
Um diácono recebeu o irmão na porta de um culto de oração. E esse cara, no culto de oração, entregou a vida para Jesus e começou a caminhar com Cristo. E hoje, filhos já estão no convívio da igreja, aceitaram a Cristo também. Ele é uma bênção na vida da igreja e na vida da família dele. Mas ele não foi para a igreja para procurar a verdade assim, tô caçando a verdade. O lugar onde ele achou que podia dar verdade para ele que acabou dando um caminho para a igreja. Aí você fala, pastor, eu não acredito. Bom, ele também não acreditava, passou a crer naquele dia. Sim. E ele estava nessa busca de várias religiões, diferente da Gabi, que já estava dentro da igreja, já conhecia, já tinha recebido Jesus, mas por conta de uma situação específica da vida, aquela foi a brecha aonde ela foi se afastando cada vez mais de Deus, a ponto de entender que outros poderes poderiam resolver o problema para ela, ainda que ela conhecesse a verdade. Então, serve o testemunho da Gabi aí, de onde a graça de Deus pôde protegê-la e libertá-la daquilo, de alguma forma, é a mesma graça que está sobre a minha, sobre a sua vida, mas a mesma graça também que nos ensina, através da palavra de Deus, a ser prudente, né? A tomar cuidado, porque a gente não começa desviando daquilo que é a palavra e a vontade de Deus por 1 quilômetro, a gente começa por 1 centímetro. Né? Se você estiver me vendo por essa câmera aqui no começo, se Deus está te mandando para cá e você desvia só um pouquinho, agora é um pouquinho. Quantos anos você ficou nessa vida aí, desviada dentro da igreja? Uns 3, 4 anos. Uns 4 anos, você já distanciou demais. Você já está iniciando em bruxaria. Você está conversando com a cartomante. Você sabe? E aí você pode ir e nunca mais voltar. Então, fica esse lembrete aí da graça de Deus cuidando de nós em todo o tempo. E ao mesmo tempo que a gente entende que Deus foi a cada experiência preparando a Gabi para o momento que a gente se encontrasse, a gente casasse, construísse uma família, na minha vida também. Foi sendo trabalhada, ainda que na igreja, não cometendo esses erros, mas cometendo outros e aprendendo e tropeçando e caindo. Mas a graça do Senhor nos sustentou e nos levantou e tem caminhado conosco, né, amor? Até hoje. Exatamente. E é importante demais isso que você falou agora, a questão da nossa história. Nada na nossa história ele é perdido. Deus usa tudo o que aconteceu com a gente. Então, as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram com a gente, que eu entendo que ele permitiu, né, dentro da soberania dele. E isso faz com que a experiência que a gente tenha hoje seja usada para o ministério. Então, Sim. tem coisas que eu vivi na prática que me machucaram, que foram coisas ruins, que hoje eu tenho propriedade para poder ajudar outras meninas e trabalhar na vida delas, direcionando, acalentando, orientando dentro da palavra, aquilo que Deus nos orienta, porque também eu tive uma experiência ruim e uma experiência boa também nisso, sabe? Pautado na palavra de Deus, a gente não pode deixar nada do que a gente aprendeu, nenhuma das experiências, dos trabalhos, né? Esquecido. Deus, ele usa isso para moldar a gente para ser aquilo que ele quer que a gente seja, né? Na história de José, né? Ele transforma o mal em bem. Exatamente. E muitas das coisas que nós passamos, que nos trazem até sofrimento, né? Sim. O texto de Coríntios vai dizer que até mesmo as tribulações que a gente passa servem para que nós sejamos consolados Sim. pelo Senhor, para que nós possamos consolar outras pessoas quando passarem por situações. Então é o que você falou, Deus não perde nada, Deus não perde viagem. Exatamente. Ele transforma até o mal em bem quando a gente está vivendo para o propósito dele. Muito bem, Gabi. E entre outras muitas coisas que nós falamos, não esqueçam do livro, hein? Logo, logo vocês vão ter mais notícias. Em nome de Jesus. Quando escrever, vem lançar o livro aqui. Com certeza. Eu queria te pedir uma dica também, você que é da área literária aí, muito mais do que eu e outras pessoas, um livro que possa ajudar as pessoas na caminhada com Deus ou se aprofundar na graça de Deus, um livro onde a graça possa se manifestar, como a gente disse, muito além de nós, né? Se a pessoa Sim. lê o livro, ela pode ser abençoada. O que você tem de bom aí pra nós? Então, tem um livro, que eu até trouxe ele aqui, chama... Mostra pra essa aqui. câmera aqui, Essa ó, aqui. que é a sua. Ela, a imagem dele. É um Ela, livro a imagem dele. da Francine Veríssimo Walsh. Uhum.
É um livro sobre a identidade feminina à luz da Bíblia, né? À luz do caráter Interessante. de Deus. Então é um livro assim muito, muito bom. Ele me ajudou muito. Eu acho que eu arrisco a dizer que hoje, falando sobre a feminilidade cristã, esse é o melhor livro que nós temos no mercado hoje. Ok. Que ele trata a mulher como um todo, mas a imagem refletida de Deus, né? Trabalhando o caráter de Deus, quem Deus é e trabalhando como quem ele nos criou para ser, né? Muito E, interessante. e eu direciono isso não só para as mulheres, mas para os homens também, né? Lerem, porque para entender um pouquinho mais, porque a mulher ela é diferente do homem. Uhum. É diferente de funcionamento mental, diferente de força De física, tudo, de né? tudo. E não é uma coisa ruim. Nós somos feitos para complementar um ao outro. Então, nada melhor do que a gente entender o nosso parceiro, a gente entender como que ele funciona da melhor forma, né? E auxiliar ele a potencializar isso para que ele seja quem ele é, para a glória de Deus, né? Esteja no Legal. centro da vontade de Deus. É Então, muito parecido com aquele outro livro que a gente leu no namoro ainda, Cinco Linguagens do Amor. sim, Ele mostra a visão do outro e sim, compreendendo a visão do outro, você consegue amá-lo de uma forma exatamente. que ele se sinta amado, né? Achei interessante essa abordagem aí do marido também. Aí, rapaziada, fica a dica aí de uma mulher, de uma Livro muito bom. esposa. Eu já peguei a indireta, eu vou ler o livro. Tem em Então, para casa. mim é indireta, para você é uma dica. É uma dica. Pega essa dica aí, compra, dá de presente para a esposa. Se nós tivermos esposas que estão querendo ser a mulher que Deus quer que ela seja, ô meu irmão, nós somos os primeiros a colher os frutos. Exatamente. Nossos filhos são os primeiros a colher esse fruto, sabe? Então fica a dica aí. A gente tá correndo para deixar as descrições certinhas, né? Vou ver se eu consigo deixar um link aí para você. Ela, a imagem dele de Francine Walsh, Isso. né? Valeu, Gabi. Valeu pela dica aí. Essa Vai daqui ficar pra é galera. logo a primeira edição, que foi pelo Dois Dedos de Teologia, mas se não me engano agora ela tá pelo Mundo Cristão. Mas é Ok, valeu a muito, informação aí. muito boa. É A uma gente capa vai achar nova, o mais link para bonita. deixar para vocês aí. Compra pelo link, ajuda o canal, ajuda o Segunda de Graça. E você vai ter essa oportunidade também. E ainda, graça para além de nós, né? Sim. Caminhando aí pro final. Mas falar, Ai, você não vai que mais ter, a triste. Gabi, eu terei. Porque eu mando uns Bruno Marrone pra ela fica gamada. Não vai embora nunca mais. Tá vendo só? É isso aí, gente. Tem que mandar o código certo. O código certo. É. Gabi, eu gostaria que você indicasse alguém que você gosta, alguém que te inspira, se Sim, você tiver o contato melhor ainda, para a com gente certeza. trazer aqui no Segunda de Graça e ter um papo edificante aqui, como foi o nosso, né? Que Sim. atinja outras pessoas também. Então, eu queria que você lembrasse de alguém que podia estar sentado aqui de frente com a Gabi, não, de frente com Com o o Haroldo. Haroldo. Frente com a Gabi era outro programa, É outra outro coisa, rolê. é outro rolê. Ah, eu queria indicar o pastor Paulo Eduardo, da primeira Batista de São Paulo. Pastor Paulo Eduardo, Primeira Igreja Batista de São Paulo. Pastor Paulo, queremos você aqui, hein? Com Vai ser certeza, top. vai ser muito bom. Ele é um pastor com que ele foi muito importante para mim na minha vida, né? Uhum. Tenho muito carinho por ele, pela Jaque, esposa dele, pela família dele, né? Pela fase com que eu vivi, isso daí é spoiler do podcast de casais, Vai né? chegar, vai chegar. Mas ele é um pastor, muito pastorzão de ovelha, assim, né? Pastorzão, né? Então um exemplo para mim como caráter de homem, como pastor. Então, com certeza Amém. vai ser uma boa conversa de vocês Boa aqui. conversa, né? Vamos trazer o Pastor Paulo aqui, querendo Deus. E, meu amor, eu queria te agradecer por você estar aqui hoje. Apesar que se tratando de Segunda de Graça ao podcast, ela está antes, hoje ela está durante e ela está sempre depois, né? Mas agradecer por você ter vindo. Hoje é uma data especial para todos nós. E te Sim. entrevistar aqui foi muito especial porque você é a primeira mulher entrevistada. Então, tá vendo? Aí trouxe a Boa. minha mulher, maravilhoso. E te agradecer por todo o apoio nesse sonho aí do Segunda de Graça.
Quando esse episódio for pro ar, a gente já vai estar com mais de 1.000 inscritos, em nome Uhul, de em nome de Jesus. Jesus. Olha só, tem que Né? crer, né? Exatamente. Não é só igual fé. sua mãe, não, que ora pra ficar grávida e depois... Não, é crer de verdade. Que uma vez, quando eu era adolescente, eu fui numa cartão, mas... já. Eu era crente. Eu podia ser meio bagunçado, mas É crente. crente, né? Meio doido das ideias, mas É crente. crente. Então não tinha essa, não. O mais próximo que eu cheguei disso foi pedir... ir na casa de um missionário lá que tinha revelação, levado pela sua mãe, inclusive. Você lembra disso? Você lembra disso, não? Sua mãe, não, vai ter aqui na casa um culto que o profeta revela, e a gente chegou lá, era The King, The Power, Pois é. revela o CPF. Deus tem misericórdia. Deus não perde Muitas nada, histórias. Muitas. É. 23 anos, muitas né? histórias. É muita história, né, amor? Muita Muitas história. histórias. Pois bem, mais uma vez, muito obrigado, meu amor. Muito obrigado, pessoal da técnica. E a Stephanie, hoje sensacional, dando todo o apoio pra gente. Esse é o Segunda de Graça. Pra você não esquecer, até porque a vinheta não vai deixar, é pra graça de Deus se manifestar em nós, através de nós, apesar de nós. Falei tudo errado, tá vendo? Tem que ouvir mais a vinheta. Então é a graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós, e muito além de nós. Você vê que, olha que interessante, a Gabi viu na história dela, hoje a graça de Deus se manifestando muito além do que ela conseguia enxergar ali na hora. Pode ser que esteja nesse momento, que esse podcast chegue até você e traga salvação, edificação, restauração. Se você não é inscrito no canal e tal, pô, você já conhece o rolê da internet, então se inscreve, curte, compartilha, para que isso seja espalhado e também edifique a vida de mais gente. Tá bom? Muito obrigado, valeu. Até a próxima, segunda-feira, 20 horas, estamos aqui todos esperando. Tchau, tchau, gente. Valeu!